noite para quem está chegando nessa aula, nesse projeto que se chama Simplificando a Depilação a Laser. A gente tem aulas semanais aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, exceto na semana onde eu estou trabalhando com o laser, que foi semana passada. Então aí estamos há 15 dias sem aparecer por aqui na aula. Hoje reservei um assunto que toda semana eu reservo o assunto mais perguntado durante a semana. Essa semana não foi diferente, o assunto que mais pipocou aí na minha rede social, no meu direct, no meu WhatsApp, foi sobre as intercorrências na depilação a laser. Quando a gente fala em intercorrência na depilação a laser, quase que de imediato vem na cabeça das pessoas que trabalham com depilação a laser sobre queimaduras, né? Mas já vou discorrer sobre isso um pouco melhor para vocês, tá? A princípio, sejam muito bem-vindas as pessoas que estão entrando agora na aula. Vanessa, Ana, Eduarda. É muito bom ter vocês por aqui, sempre muito bom ter profissionais engajados que queiram fazer a diferença, que queiram realmente entender como a depilação a laser funciona. Porque num mundo aí onde todo mundo usa protocolo pronto, onde todo mundo quer tudo muito fácil, encontrar profissionais que realmente queiram entender como a depilação funciona, fazer um protocolo personalizado, trabalhar de forma individualizada, de forma personalizada com seus pacientes. É sempre muito bom saber que a gente tem profissionais assim ainda trabalhando. Então, quando vocês começam a trabalhar dessa forma, olhando para as características individuais dos pacientes de vocês, é uma certeza de que vocês têm mais chance de sucesso no resultado da depilação a laser de vocês. Isso quando eu quero dizer para vocês, personalizado não é vocês pegarem o equipamento de vocês e colocarem lá o fototipo, a quantidade de pelos, a espessura do pelo, a coloração do pelo. E o equipamento monta o próprio protocolo. Isso não é personalizar o atendimento. Quando eu falo personalizar o atendimento, personalizar o protocolo, é você montar todos os parâmetros inerentes para aquele paciente naquele momento do atendimento dele. O que isso quer dizer? Você colocar lá no teu equipamento qual a duração de pulso específica para o teu paciente, qual a fluência específica para o teu paciente, a frequência específica para o teu paciente e, eventualmente, ainda você vai colocar qual é a onda do teu equipamento, se ele for mais, né, o comprimento da onda, se ele for de mais de um tipo de comprimento de onda. Isso é personalizar o atendimento, personalizar o protocolo. Colocar lá para o equipamento fazer o protocolo dele, você usar o mesmo protocolo para todos os pacientes com o mesmo fototipo, com as mesmas características do pelo, não é personalizar, tá? Então, quando a gente fala em personalizar, é entregar um atendimento personalizado do início ao fim, do início até você dar alta para o teu paciente. E eu sempre falo para as minhas alunas e para vocês aqui também, tratar avaliando, avaliar tratando. Você sempre vai considerar a avaliação que você vai fazer do teu paciente. Isso vai dar uma base para você evitar as intercorrências. A avaliação é o primeiro passo para você ter o controle total do protocolo do atendimento do teu paciente. É a partir da avaliação que você vai garantir que você não vai ter uma intercorrência. E caso você tenha uma intercorrência, você vai saber exatamente o que causou aquela intercorrência para você poder tratar. Porque sabe aquela coisa de você tratar só sintoma? Não funciona. Você precisa tratar a causa. E se você sabe qual foi a causa da tua intercorrência, você vai saber tratar prontamente. Você já vai até meio que saber que vai causar uma intercorrência e vai poder evitar. Então, boa noite para o pessoal que está chegando. Diana, oi Soraya, seja bem-vinda, as minhas valiosas aí presentes sempre nas aulas, né? Gostou do batom, Soraya? Tô entrando no clima da Barbie, que vai estrear amanhã. Vocês já estão com o ingresso de vocês? Eu não tô. Fiquei muito triste que fiquei sem o ingresso da Barbie. Vou ter que assistir só semana que vem, mas já estou no clima. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Hoje na aula a gente vai falar sobre intercorrências na depilação a laser. Para vocês que estão aqui, quando eu falo de intercorrência na depilação a laser, qual é a intercorrência que vem na cabeça de vocês? Mandem para mim aqui nos comentários.
qual é a intercorrência que vem na cabeça de vocês, que é mais difícil de tratar, que é mais corriqueiro aí para vocês quando vocês trabalham com depilação a laser? Qual é a intercorrência que vocês mais têm dificuldade dentro da depilação a laser? Vou falar algumas opções aí para vocês, tá? O que é que a gente tem de intercorrência maior na depilação a laser? Queimaduras, né? Ainda temos grandes acontecimentos aí com queimadura. Efeito rebote, que é quando a gente termina o tratamento e os pelos voltam, ou quando você ainda tá no processo do tratamento e não consegue eliminar nunca aquele pelo e aquele pelo só afina. Você tem também uma intercorrência que se chama hipersensibilidade, que pode acontecer, que também é bem comum até de acontecer quando você não sabe avaliar ou não sabe fazer o tratamento para o teu paciente. A gente pode ter também de intercorrências. Hiperpigmentação pós-inflamatória pode acontecer também. E ainda a gente tem de intercorrência acromias, que na minha opinião a acromia é a intercorrência mais difícil de tratar e é a que a gente tem que ter muito cuidado para evitar, porque evitar é sempre mais fácil do que tratar. De todas elas, a mais difícil de tratar, na minha opinião, é a acromia. A literatura fala que se você passa de 6 semanas com acromia, que é aquela mancha branca que fica depois da depilação a laser, se você passa de 6 semanas e aquela mancha não repigmenta, os melanócitos em torno daquela mancha não tomam atitudes ali para produzir melanina, muito provavelmente você vai ter uma mancha de acromia permanente. E você não vai conseguir sanar aquele problema, aquela tua paciente vai ficar com aquela mancha branca. É o que muito acontece, a gente vê aí, volta e meia pipoca uma foto aí de alguém que teve uma queimadura há muitos anos com depilação e até hoje tem as sequelas da queimadura que ficou a mancha de acromia, né? Ficou aquela mancha branca. Acontece muito frequentemente em pessoas com fototipo alto, quando submetidas à depilação a laser sem o manejo profissional adequado no protocolo. Por isso que a gente fala, algumas pessoas falam, né? Ai, não é seguro fazer a depilação a laser em fototipo alto. É sim. A gente consegue fazer depilação satisfatória em fototipos altos, com segurança, sem gerar intercorrência, se você souber fazer o protocolo. Se você souber montar um protocolo para fototipo alto. Se você ficar refém do protocolo pronto lá do equipamento, sem entender aquele protocolo, aí sim, aí até eu falo, não faça. Se você não sabe fazer em fototipo alto, não faça. Porque pode correr o risco, sim, de você gerar uma intercorrência grave no fototipo alto por você não saber fazer. Quando você começa a entender como funciona a depilação a laser, entende quais são os requisitos para você fazer num fototipo alto, você faz com segurança, sim. E você não gera intercorrência. Mas vamos voltar, né? Principal intercorrência que a gente tem dentro da depilação a laser. Hoje ainda é a queimadura. É a principal intercorrência que a gente tem dentro da depilação a laser, ainda é a queimadura. Mas logo atrás da queimadura, a gente já tem também o efeito rebote ou a hipertricose paradoxal. O que é que acontecia um tempo atrás, né? Até uns 5, 6 anos atrás. A gente tinha um alto índice de queimaduras por depilação a laser, porque os equipamentos que a gente tinha 5, 10 anos atrás eram extremamente agressivos. Tanto que muito só os médicos atuavam com a depilação a laser, porque em 100% dos casos gerava queimadura e eles já tratavam a queimadura. Só que os equipamentos também foram evoluindo, foram criando filtros naqueles equipamentos, se tornaram eles mais seguros. O filtro é o quê? A programação adequada. Foi criando equipamentos com durações de pulso mais longas, que permitiam fazer a depilação de forma mais segura em todos os fototipos, tá? Então, todo equipamento é seguro para fototipo alto. Isso acontecia muito e gerava queimadura. Os aparelhos foram evoluindo, foram mudando
os seus protocolos, foram criando-se os métodos varredura, foram se aumentando as frequências, foram se diminuindo as fluências, foram se aumentando as durações de pulso dos equipamentos e tornando eles muito seguros. Só que o que é que isso trouxe de consequência para o mercado? Esses equipamentos tornaram, esses protocolos dos equipamentos novos, dos equipamentos mais antigos que mudaram o seu software, trouxeram uma programação mais, não é mais fraca porque a potência continua a mesma, mas uma programação mais bloqueada para o profissional trabalhar. Então a gente acaba super protegendo a pele no acontecimento da depilação a laser. E isso nos trouxe um problema de efeito rebote a longo prazo. Então, para um fototipo que eu poderia ser super agressiva para ter um resultado bem efetivo e rápido, eu tenho que trabalhar de uma forma mais branda e a longo prazo, ao invés de eu eliminar aquele folículo, eu estimulo ele por baixas doses de energia. Ou seja, ao invés de eliminar, eu estou adubando aquele pelinho e isso me trouxe a longo prazo um efeito rebote. Quando eu termino o meu tratamento de 10 sessões, dá 2, 3 meses e o pelo retorna, ele volta a crescer. Muitas vezes ele vem com maior quantidade ainda, mas ele vem mais fino, ele vem mais claro. Esse é o característico efeito rebote. Pode acontecer também de você identificar o efeito rebote durante o processo da depilação a laser, não necessariamente depois de 10 sessões. Que é quando você faz ali 3, 4 sessões e você já esperava ali uma diminuição de 40%, 50% dos pelos. E na verdade aqueles pelos não somem nunca. Eles ficam mais finos, eles ficam mais claros, eles demoram um pouquinho mais a crescer, mas eles continuam sempre ali. Isso também se caracteriza como um efeito rebote, uma hipertricose paradoxal, que é o termo que a gente encontra nos artigos científicos, né? Nos últimos 5 anos, a gente teve um disparo aí do efeito rebote de 1% para quase 10% nas clínicas. Esse é um índice alto para quem trabalha com depilação a laser, porque se caracteriza em 10% de perda de pacientes, em perda de faturamento da tua clínica. Então, é muito importante você saber identificar o efeito rebote, identificar o porquê que ele acontece e evitar o efeito rebote para você não sofrer com os problemas aí do efeito rebote no teu faturamento mensal, no teu faturamento de laser day. Então, é importante você compreender a queimadura, você vai olhar e você vai observar e você vai saber que é uma queimadura. Ela é mais fácil de identificar. Já o efeito rebote precisa de uma análise mais crítica, de uma análise de maior conhecimento para que você identifique e saiba tratar. Porque a hipertricose paradoxal, o efeito rebote, a sua causa primordial, né, a maior causa do efeito rebote, é a dose subterapêutica, ou seja, uma dose baixa que você está utilizando de energia. Então, ao invés de você estar eliminando aquele folículo por doses altas de energia, que é o que deveria acontecer, você está usando um laser como se ele fosse de baixa potência, ele está usando uma energia bem fraquinha. E isso está estimulando a nutrição daquele folículo ao invés de eliminar. A longo prazo você vai ter um problema aí de crescimento de pelos. Só que pode ser que você tenha essa ocorrência também durante o processo da depilação a laser por outros fatores. Como, por exemplo, uma falha lá na tua avaliação. Você avaliou a tua paciente muito rapidamente, muito superficialmente e não perguntou para ela sobre distúrbios hormonais. E lá pela 5ª sessão você descobre que essa paciente tem uma síndrome do ovário policístico, por exemplo. Porque aí você percebeu que você fez 5 sessões e não viu o resultado e você resolve perguntar para ela, será que você não tem alguma coisa hormonal? E ela vai falar, sim, eu tenho síndrome do ovário policístico. E aí? A culpa é de quem? É da profissional que não fez a avaliação corretamente. Porque se lá na avaliação você tivesse perguntado para ela sobre a síndrome do ovário policístico, ela te dissesse, sim, eu tenho a síndrome do ovário policístico, a gente já sabe que tem uma característica de crescimento de pelos, que não vai eliminar os pelos dessa paciente. Então, você pode alinhar a expectativa com ela, dizendo, olha, o laser vai te dar um resultado de conforto. Você vai ter ao invés de passar o ano dia sim, dia não, você vai passar ali uma vez cada 15 dias. Mas o pelo vai continuar crescendo.
Teu pelo não vai parar de crescer, mas ele vai vir mais fino, melhora pra você. Ao invés de você ter uma barba assim bem grossa, que é o que acontece com pacientes de ovário policístico, você vai ter uma penugem nascendo assim que você vai poder passar a lâmina a cada 15 dias. É uma qualidade de vida para você? Já te ajuda? Ok, você alinha a expectativa com a paciente. Aí é a escolha dela fazer ou não. Mas se você não perguntou para ela na avaliação, a falha é tua. E aí quando chegar lá na 5ª sessão e não ter resultado de depilação a laser, como é que você vai explicar para ela isso? É uma intercorrência na depilação, porque você falhou na avaliação. Outra falha de avaliação que pode gerar uma intercorrência é se você não pergunta para a tua paciente se ela faz uso de medicamentos. Porque se você não pergunta para ela que medicamento ela utiliza, você não sabe como isso vai influenciar no tratamento. Existem medicamentos que são fotossensibilizantes, que são fotossensíveis. E eles estão ali na corrente sanguínea, estão no sistema, no organismo da tua paciente. E ao entrar em contato com a luz do laser, podem desencadear uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Podem desencadear uma hipersensibilidade, que se caracteriza como se fosse uma alergia ao laser, porque são medicamentos fotossensíveis. Tudo isso vai te gerar uma intercorrência. E se você não fizer na avaliação, uma avaliação bem completa, uma anamnese profunda dessa tua paciente, pode ser que você tenha um problema lá na frente. Todas as minhas alunas relatam, depois que eu comecei a fazer a avaliação bem feita, tive excelentes resultados da depilação. Muitas delas já sabiam fazer a depilação. Muitas das minhas alunas já sabem fazer protocolo. Elas estão aí, tem especialistas de 10 anos em depilação a laser que estavam tendo intercorrências. Porque começaram a fazer a avaliação bem feita e começaram a ter esses insights de entendimento sobre a depilação. Porque parece bobo, parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Para você, às vezes é muito óbvio o que você está fazendo, porque a depilação a laser está em você. Você faz aquilo todos os dias. Mas para a paciente, não. Então, para a paciente, não é óbvio que ela tem que te falar quais medicamentos ela toma. Para a paciente, não é óbvio que ela tem que te falar que ela tem distúrbio hormonal. Não é óbvio para a paciente que ela tem que te falar que ela usa alguma coisa na academia. É óbvio para você, então você tem que perguntar para a paciente. Não é dar a fichinha para ela preencher, gente. Porque muitas vezes a paciente preenche lá com sim ou não sem nem saber o que é. Ela não pode sair da primeira sessão de depilação com você sem entender como a depilação funciona. Sem entender como é o processo da depilação, sem entender o que é que você vai fazer nela. Esse negócio de tratar as pacientes como se elas fossem umas axilas ambulantes que chegam ali e deitam na tua maca e você faz a depilação em 5 minutos ela vai embora... Isso já passou, já foi a época disso. Para quem quer se manter no mercado da depilação a laser, efetivamente precisa mudar o modus operandi aí da depilação. Não dá mais para ficar no modo automático, nem do equipamento usando o protocolo automático e nem no atendimento no modo automático. A concorrência todos os dias está fazendo diferente. E se você quer fazer diferente também, quer se destacar no mercado da depilação, você precisa ter um diferencial. E se você trata todos os teus pacientes de forma igual, se você trata todos os teus pacientes com o mesmo protocolo, você não vai ter um resultado diferente, você vai ter sempre o mesmo resultado, mediano. Então, entregar resultado em 10 sessões para os pacientes é obrigação. Se você quer fazer diferente, você tem que entregar mais do que isso. Sem ter intercorrência, muito bom, mas você precisa ser mais do que isso. Não dá para só entregar a depilação sem intercorrência, você tem que entregar mais do que isso. Tem que fazer diferente. Deixa eu voltar aqui que tem alguém que fez uma pergunta. Quem faz uso de vitamina D pode iniciar o tratamento? Pode, não tem problema nenhum a vitamina D. O que não pode é tá pegando sol, né? Porque para pegar a vitamina D você tem que ter incidência também do sol. O que não pode é a paciente estar bronzeada com melanina ativa fazendo a depilação. Mas a vitamina D em si não faz diferença nenhuma na depilação a laser, tá? Tem muitos pacientes que fazem uso de complexo vitamínico.
E pode utilizar, não tem problema. O que você tem que cuidar são os medicamentos fotossensíveis, tá? Ah, mas eu não sei quais são os medicamentos fotossensíveis. Mas aí a paciente vai chegar pra você e ela vai dizer, você vai perguntar pra ela na avaliação, você toma alguma medicação? Ah, eu tomo tal medicação pra ansiedade, tal medicação, porque todo mundo toma remédio pra ansiedade hoje em dia, gente. Não dá pra negligenciar isso, não. Eu tomo tal medicamento pra ansiedade, eu tomo tal medicamento pra pressão alta. Você vai dar um Google. Tal medicamento é fotossensível? Porque não tem como a gente decorar a fotossensibilidade de todos os medicamentos. Mas todo mundo tem acesso a conhecimento, todo mundo tem acesso à informação. Então, tem alguns que a gente já vai decorando, mas tem uns que não, né? Tem pacientes que vão chegar ali com um medicamento que você nunca ouviu falar. Tem que pesquisar para que é aquele medicamento. Porque existem outras contraindicações na depilação a laser também. Se esse medicamento for para uma dessas doenças que tem contraindicação, você já não vai fazer a depilação. Entendem o raciocínio clínico da avaliação? Não é só perguntar ali só para ter a informação. É para você raciocinar em cima daquela informação que o paciente traz para você. O paciente, ele não é uma axila ambulante. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa que ele tem uma história e ele traz aquela história junto com ele. E você precisa conhecer aquela história. Não porque você quer fofocar a vida do paciente, mas você precisa saber quais doenças ele já teve, quais medicamentos ele já tomou, quais medicamentos ele toma agora, quais são os hábitos de vida desse paciente. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês entenderem por que é que isso influencia na depilação a laser. Você vai atender a primeira vez uma paciente, ela chegou pra você e ela tá super tranquila, vai fazer a depilação, ela já pesquisou sobre o procedimento, já tá certa do que ela vai fazer, não perguntou nada. Daí você vai fazer a avaliação com essa paciente, você vê que ela é dona de uma loja e gerencia, sei lá, uma equipe de 20 pessoas. Vocês entendem que para uma pessoa que é dona de uma loja, gerenciar 20 pessoas, ela tem bastante carga de trabalho para ela. Ela é uma pessoa sobrecarregada, ela já veio fora do horário fazer a depilação com você. E aí você vai perguntando pra ela, você toma alguma medicação? Ela vai te dizer que toma um medicamentinho pra dormir, tudo certo, mas ela é bem tranquila. Só que ela é uma pessoa que se estressa muito, é uma pessoa altamente estressada. Sabe o que acontece com pessoas que têm picos de estresse? Elas têm aumento de cortisol. É óbvio que você não vai sair pedindo exame de cortisol para as pessoas, porque até é difícil de detectar, porque para você detectar, você tem que estar no pico para fazer o exame. Mas essas pessoas que se estressam, inclusive nós que trabalhamos com isso, temos picos de estresse. Quando aumenta o estresse, a gente tem um pico de cortisol. E o cortisol, sabe o que ele faz? Ele é conhecido como o hormônio do estresse. Existe uma expressão que a gente chama de nervos à flor da pele. Sabe quando você tá tão estressado que acontece algo bem punk, assim, no dia que você pega na tua pele, assim, e você sente ela dolorida, sente ela sensível? Isso é o cortisol que faz. Vocês acham que uma pessoa que vem fazer a depilação a laser em região íntima, na virilha, num pico de cortisol, vai deixar vocês subirem a fluência até onde vocês quiserem para fazer a depilação a laser? Que pra gente ter resultado efetivo, precisamos de alta dose de energia. Até aí tudo certo. Se a paciente não me deixa subir essa alta dose de energia porque ela está num pico de cortisol, vocês acham que eu vou ter resultado? Não. E se eu não sei disso, como é que eu vou explicar para minha paciente que talvez ela precise de mais sessões depois? Porque toda vez que ela vem, ela tá num pico de cortisol e não consigo subir a fluência. Ou vocês acham que a sensibilidade das pessoas é tudo igual e quem não deixa subir a fluência é mimimi? Não é, gente. Tem pessoas que são extremamente sensíveis. Pessoas de fototipo alto vão sentir mais a depilação. Por uma questão óbvia, melanina na pele. Mas tem pessoas de fototipo 2, fototipo 3 que sofrem tanto quanto. E a gente não consegue subir a fluência, porque tem sensibilidade alterada. Então, você precisa ter conhecimento para fazer esse raciocínio clínico para evitar uma intercorrência lá no futuro, que é um efeito rebote. Você vai precisar falar para a tua paciente, olha, você tem todas as características para ter um resultado super legal da depilação.
Você tem a pele clara, você tem o pelo grosso, você tem o pelo escuro, só que você não tolera o procedimento da maneira que eu gostaria que você tolerasse. Você não consegue aguentar ele tão forte, então eu tenho que fazer uma dose mais baixinha. Isso vai resultar em mais sessões para você. Talvez eu precise fazer mais sessões do que esperado, tudo bem? Você alinha a expectativa com a paciente. E a paciente vai dizer, sim, realmente eu sou super sensível, eu choro até para fazer a sobrancelha. Ela vai concordar com você, porque ela conhece a sensibilidade dela. Mas o que faz você ter resultado efetivo na depilação é o quê? Esse alinhamento, a avaliação que você vai fazendo com a paciente. Aí você evita o efeito rebote lá na frente. Você vai subir a fluência de outras maneiras. Você vai subindo devagar, cada sessão. Você não vai subir tudo de uma vez só. Porque aí, conforme vai passando as sessões, ela vai tendo menos pelos, aí você vai conseguindo subir, vai evoluindo o protocolo dela. Você vai precisar alinhar esse protocolo, vai precisar evoluir esse protocolo de acordo com cada paciente, avaliar tratando, tratar avaliando. Isso vai fazer com que você evite o efeito rebote. Mas, Gabi, como que eu vou fazer para ter altas doses, então, de energia? O que é que vai te causar o efeito rebote? Dose subterapêutica. Como é que eu caracterizo uma dose subterapêutica? Uma dose subterapêutica de energia, ela vai se caracterizar por baixa fluência. Baixa fluência que eu tô falando aqui, ó. 6, 7 joules por centímetro quadrado, 10 joules por centímetro quadrado, 12 joules por centímetro quadrado é baixa fluência. Porque quando eu falo em resultado efetivo, a gente trabalha aí na casa dos 40 joules por centímetro quadrado. 36, 40, 42. É aí que eu vou ter depilação definitiva. Então, se eu quero ter um resultado efetivo com 40 a 42, 12 é pouco. Então, a baixa fluência que eu caracterizo é essa. Qual mais situação vai me gerar uma baixa dose de energia? Alta duração de pulso. Ah, mas o meu paciente é fototipo alto. Sim, você vai utilizar uma duração de pulso mais alta, porque o teu fototipo é alto. Mas aí você vai compensar com a fluência. Se você não consegue compensar com a fluência, é uma baixa dose de energia. Quando eu utilizo altas frequências, eu entrego essa energia superfracionada na pele do meu paciente, também se caracteriza por baixa energia. A frequência, ela vai quebrar a energia que eu estou entregando. Então, se eu estou entregando 20 joules por centímetro quadrado em 1 Hz de frequência, em cada centímetro quadrado, eu estou entregando 20 joules por centímetro quadrado. Se eu estou usando 2 Hz de frequência, eu quebro essa energia em 2. Eu entrego 10 e 10. E nesse 10 e 10, no intervalo entre um e outro, eu perco calor. Para gerar uma depilação definitiva, eu tenho que atingir aí mais ou menos 50, 60 graus lá na matriz germinativa. Não é uma atividade fácil de fazer. E se você está tentando fazer isso de forma fracionada, fica ainda mais difícil. Então, por isso que a gente indica que você faça no modo pontual, com alta frequência, baixa duração de pulso, baixa frequência. É o protocolo redondinho, é um protocolo ok para você utilizar no fototipo adequado. Para o fototipo alto, você vai usar uma duração de pulso adequada, uma baixa frequência, uma alta fluência. Esse é o protocolo que funciona. Então, não dá pra gente negligenciar as características do paciente. Mas vocês concordam que se eu tenho um fototipo 3 e eu tô querendo usar lá uma alta duração de pulso só para deixar mais confortável pro meu paciente, não faz o menor sentido, porque eu não vou ter resultado. Você quer conforto ou você quer resultado pro teu paciente? Eu, como trabalho com depilação definitiva, eu quero resultado. Se a minha paciente quer conforto, quer relaxamento, ela marca uma massagem relaxante, não depilação. A depilação, historicamente, dói. Ela dói. Se você faz com lâmina e dá foliculite, dói. Se você faz com lâmina e se corta, dói. Se você faz com aquele aparelhinho de arrancar, dói. Se você faz com cera quente, dói. Se você faz com cera fria, dói. Se você faz com pinça, dói. Se você faz com linha... A linha, sim, foi criada por Satanás, né? Aquilo dói. Aí vocês querem gerar uma depilação a laser indolor. Não tô falando para vocês traumatizarem as pacientes com dor. Não é para traumatizar ninguém. Mas a depilação a laser, ela gera sim um desconforto. Não tem como eu atingir a matriz germinativa desviando dos receptores de dor. O receptor de dor vem antes, a matriz germinativa tá aqui.
O receptor de dor tá aqui, eu quero passar o laser para chegar aqui. Como que ele vai passar por um sem chegar no outro? Ele vai passar pelos receptores de dor e a gente tem mecanismos de diminuir essa dor, de gerar conforto, mas não analgesia a gente gera, mas não a anestesia desse paciente. Não tem como você atingir uma depilação efetiva sem gerar um mínimo desconforto. Já vamos quebrar esse tabu aí, porque a intercorrência acontece principalmente se você utiliza anestésico. Quer ter uma queimadura no teu paciente? Passa anestésico nele. Porque se eu preciso da sensibilidade do meu paciente para aumentar a fluência até ele aguentar, como é que eu vou saber quanto que ele aguenta se ele não está sentindo? Então, eu preciso da sensibilidade do meu paciente íntegra. Inclusive, uma das contraindicações da depilação é fazer em pacientes que não sentem nada. Regiões ali de cesárea, onde a mulher não tem sensibilidade. Cicatrizes, onde perdeu a sensibilidade. Pacientes que sejam paraplégicos, tetraplégicos, que tenham parestesias e não sentem nada. É contraindicado. E você aí querendo passar anestésico nos teus pacientes. Olha a Keila, eu tive um caso desses essa semana. A cliente chegou, era um fototipo 4, mas ela não aguentou de jeito nenhum. Eu tive que usar o fototipo 6 nela, ela não aguentava de forma alguma. Então, a gente tem que saber quais são os outros parâmetros que você utilizou, né? Como você fala assim, ela é fototipo 4, eu tive que usar o fototipo 6. Eu imagino que você não programou a duração de pulso. O teu equipamento talvez só te dê o fototipo, né? Por isso que é importante a gente conhecer o protocolo do equipamento, para saber qual é a duração de pulso que estava sendo utilizada lá no fototipo 4. Será mesmo que estava adequada para essa paciente? Porque tem equipamentos do mercado que não está adequada a duração de pulso. Que não está. E aí vocês estão utilizando duração de pulso inadequada para fototipo baixo, fototipo alto, e aí corre muito mais o risco de ter queimadura e ter efeito rebote. Mas essa quantidade de fluência já na primeira sessão, se a paciente aguentar na primeira sessão, sim. Eu tenho pacientes que na primeira sessão eu chego em 46, 44. Lógico que não de cara. Eu começo baixinho e vou subindo até onde a paciente aguenta. Ela aguentou até aqui, eu faço o resto da sessão com aquilo. Na próxima sessão eu continuo de onde parei. Sabe, é que assusta, né? Fazer assim com alta fluência. Mas sabe por que eu me permito fazer isso? Porque eu domino todos os outros parâmetros. Eu coloco uma duração de pulso adequada, que eu sei que está certa para o meu paciente. Eu uso uma frequência adequada para o meu paciente. E aí eu posso subir a fluência com segurança. Porque eu sei que meu paciente vai tolerar, porque ele não vai ter uma queimadura, porque a duração de pulso está correta. Porque eu tenho uma integridade de pele, porque eu fiz a minha avaliação corretamente. Aí eu consigo subir a fluência com muita segurança. Mas se a gente não tem o domínio dos outros parâmetros, realmente não vai dar para subir tanto, porque talvez você queime o paciente. Minha paciente foi com anestésico escondido logo nos primeiros atendimentos, não sabia muito sobre avaliação. Eles fazem isso, eles mentem, eles inventam, eles fazem coisas que a gente duvida às vezes quando a gente descobre. O uso do anestésico é porque as pessoas sentem dor, então elas acham que se elas usarem um anestésico, elas vão sentir menos. Daí elas descobrem na hora que além de não sentir menos, né, ainda corre o risco de gerar queimadura. Porque o que acontece? O anestésico que o paciente vai ter acesso não é um anestésico potente, é um anestésico bem superficial. E aí não vai dar, nem vai mudar muito a sensibilidade dele, mas um pouco vai. E aí pode alterar ali a tua sensibilidade, posso subir demais a fluência e posso queimar o paciente. Então não é indicado de jeito nenhum que o paciente utilize anestésico. Sabe o que você pode substituir o anestésico se o teu paciente não tolera? Gelo. O gelo faz analgesia e não anestesia. Ele vai diminuir a sensibilidade dolorosa, mas a paciente vai continuar sentindo. Ele vai proteger a pele, porque vai dissipar o calor mais lá dentro, lá no pelo e não na pele, vai sentir menos, mas vai sentir. E vai te dar um norte do quanto subir a fluência.
Então, você precisa desse controle da tolerância do paciente para subir a fluência. O protocolo básico que dá resultado é baixa frequência, fototipo de acordo, aliás, duração de pulso de acordo com o fototipo do teu paciente e a fluência de acordo com a sensibilidade do teu paciente. Se você seguir isso, não tem erro. Se você seguir isso, você consegue evitar a intercorrência de todos os tipos. Porque a duração de pulso vai proteger a pele do teu paciente, porque está adequada de acordo com o fototipo. E a fluência você vai subir de acordo com a sensibilidade. O que mais que pode gerar queimadura? Tô nesse protocolo certinho. O que pode gerar uma queimadura? Má aplicação. Se você higieniza a pele do teu paciente de forma errada, teu paciente vem lá com alto bronzeador e você não explica para ele que não pode, ou não limpa a pele, que ele passou lá um creme que tem pigmento. As mulheres usam aí aqueles cremes iluminadores no corpo e fica com o pigmento ali, você não higienizou antes de aplicar o laser. Você aplicou o laser e limpou a pele do paciente com álcool 70. Esse álcool 70 super desidratou aquela pele, você aplicou o laser em cima que gera calor, você pode estar gerando queimadura. Você aplicou o laser, ao invés de você fazer a 90 graus aqui a manopla, bem acopladinha aqui na pele, apertar contra a pele mesmo, para ficar bem grudadinho ali, você faz meio assim, meio assim, meio assim, e aí concentra o calor num pontinho só, e aí você pode gerar queimadura. Sabe como que você diferencia uma queimadura por erro de protocolo, errei a programação, ou um erro de aplicação? Como é que você vai diferenciar onde você errou para você corrigir? Um erro de protocolo, onde você errou a programação para aquele paciente, vai te gerar uma queimadura na região inteira. Vou fazer uma axila, queimei a axila, você vai queimar a axila inteira. Queimou a axila inteira, é erro de protocolo. Você errou a programação para aquele paciente. Ou você subiu demais a fluência, ou você usou uma duração de pulso inadequada. Agora, se você queimou um pontinho ou outro lá daquela axila, é erro de aplicação. Ou você aplicou numa área onde desacoplou a ponteira. Sabe aquele pulinho inicial que a paciente dá, e daí você tira a manopla e disparou? Pode ter gerado queimadura ali. Ou é numa dobrinha ali que ficou mal acoplado, ou é numa região onde estava ressecado, só uma regiãozinha ali ressecada. Acontece muito em joelho, perto dos maléolos, no pé, aqui no ladinho do lábio, aqui, que é um pouquinho mais ressecado, pertinho do nariz. Erro de aplicação, diferente de erro de programação. E aí você vai poder corrigir isso, tá? O tratamento da queimadura é igual, independente do que tratou, o que causou. Você vai tratar igual. Em queimaduras leves de primeiro, segundo grau, ali onde faz aquela crostinha, onde fica só vermelhinho, você vai tratar com hidratação, limpando bem a área para não infectar. Queimaduras de terceiro grau, você tem que indicar para médico tratar. A gente não tem poder de ficar prescrevendo medicamento aí para os pacientes. O que eu mais recebo de foto de vocês aqui é vocês tentando tratar a queimadura de terceiro grau que vocês causaram nos pacientes com corticoide. Primeiro que vocês não podem prescrever o corticoide, porque vocês não são médicos. Segundo que você não usa corticoide para tratar queimadura. O corticoide pode gerar a lesão hipopigmentada, pode gerar a lesão de acromia depois que passar ali a queimadura, tá? Porque ele vai inibir o processo de produção de melanina. E o corticoide, ele vai abrir a ferida. Porque fez uma queimadura de terceiro grau, provavelmente tem bolha. Você vai usar, você não, né? O médico vai prescrever medicamento anti-inflamatório, medicamento cicatrizante, mas não vai prescrever corticoide, porque o corticoide vai inibir a cicatrização daquela ferida e vai abrir a ferida. Então, parem de inventar moda aí. Quando a gente causei o erro, pronto. Vou identificar o porquê que eu causei aquela queimadura. Identifiquei, é uma queimadura grave, tenha o contato de um dermatologista, de um médico que vai socorrer vocês, que vai prescrever coisas adequadas para o paciente, para dar suporte para o paciente.
Vocês ficam inventando moda, vocês perdem o paciente. Vamos lá sobre os hertz, então, Diana. A frequência, a unidade de medida da frequência são os hertz, tá? A proporção dos hertz é quanto maior for a frequência, menos energia ele vai entregar. A frequência é a quantidade de acontecimentos ali, né? De eventos que acontecem por tempo. Essa é a definição de frequência. No caso da depilação, é quantos pulsos acontecem por segundo, quantos disparos acontecem por segundo. Isso a gente não percebe visualmente, tá? Quanto maior a frequência que você coloca, quanto maior os hertz, mais fracionada vai ser a entrega de energia. Ou seja, menos resultado vai dar. Então, o ideal é que você utilize frequências baixas, 1 Hz, 2 Hz, para entregar exatamente o protocolo que você colocou lá no equipamento. Que seja da duração de pulso e que seja da fluência. Se você entrega com maior Hertz, né, com maior frequência, você vai fracionar essa energia. E essa energia fracionada não vai chegar lá na matriz germinativa, não vai eliminar aquele folículo. Vai machucar o pelo, vai chegar talvez na bulge, que é uma estrutura secundária de formação do folículo, mas não vai chegar lá onde a gente precisa que chegue, para eliminar aquele folículo com a temperatura adequada para eliminar. Então, a gente precisa trabalhar com frequências mais baixas, 1 Hz, 2 Hz. Eu também uso balãozinho de água, tá? Eu congelo o balãozinho de água e faço os gelinhos pequenininhos personalizados, porque aí depois eu descarto. Eu não gosto muito do gelo reutilizável, porque ele fica pouco prático para mim no dia a dia. Como eu atendo muitos pacientes, tem que ficar higienizando o gelo reutilizável. Eu já tenho que higienizar a ponteira, já tenho que higienizar a maca, já tenho que fazer várias coisas, não dá tempo. Então, eu uso vários balãozinhos congelados e depois eu jogo fora, né? Pra mim é mais prático. É uma dica que eu dou até aqui no perfil, lá nos destaques dos stories tem dicas, eu acho que tá lá nos destaques, que eu ensino a fazer os balãozinhos de água. Existe um padrão da duração de pulso para cada fototipo? Existe uma indicação científica é um norte, não é uma receita de bolo. É um norte para onde você vai seguir, porque nem sempre o teu equipamento vai ter exatamente aquela duração de pulso. Né? Nos estudos científicos mesmo, a gente tem lá uma duração de pulso de 50 a 100, de 30 a 80. Não é um número específico. Então, é um norte para que você possa se direcionar para fazer a programação da duração de pulso. Mas não é uma indicação assim certeira, é um norte, uma indicação mesmo. Equipamento que congela a ponteira corre menos risco de queimadura? Eduarda, corre mais risco. Se você utiliza a ponteira congelada na pele do paciente, você tem o gel, e aí você tem a ponteira congelada. Você entra em contato com essa ponteira congelada no gel, ele vai congelar o gel, e aí corre o risco de você ter uma queimadura por frio, ao invés do calor, tá? Não que o equipamento que congela a ponteira seja ruim, ele é bom porque ele gera um resfriamento bom, mas você precisa limpar esse gelo na hora de aplicar. Quando ele começar a congelar a ponteira, você tira aquele gelo que eles formam e continua utilizando só o resfriamento dele, tá? O gelo na ponteira é bom para vocês fazerem marketing. Olha, minha ponteira super resfria, mas na hora de aplicar, você pode olhar no manual do fabricante, ele manda tirar o gelo da ponteira, que não deve utilizar a ponteira congelada na hora da aplicação, por risco de queimadura por gelo. Neuzimar. Gabi, você podia fazer uma tabela com todos os fototipos com largura de pulso ideal para cada uma. Seria possível isso? É muito possível, Neuzimar. Lá no meu curso eu ensino não só a tabela, mas eu faço o raciocínio clínico da avaliação. E sabe por que eu não mostro uma tabela aqui para vocês? Porque não é uma receita de bolo. Existe um raciocínio clínico por trás do protocolo. Não é só você colocar o parâmetro lá. Porque muitas vezes você vai ter que alterar aquilo ali. Muitas vezes o teu equipamento nem vai te dar aquela duração de pulso. Tem equipamento que nem mostra qual é a duração de pulso. Então, tem lá no meu curso, tem uma tabela que eu mostro lá, a duração de pulso, que é
adequada para cada fototipo, o raciocínio clínico, a avaliação, o passo a passo, os medicamentos, o que fazer com cada medicamento, mas lá no curso, tá? Que é bem mais aprofundado do que eu apresento para vocês aqui toda quarta-feira. Já queimei uma paciente porque ela se movimentou. Acontece, tá? E quando a gente faz isso, quando a paciente se movimenta, a gente tem que avaliar visualmente o paciente. Porque eu sempre falo para usar a escala de dor. Pergunta para o paciente de 0 a 10 quanto tá doendo. Para você ter um norte de se você pode subir ou não a fluência. Só que o que acontece? Às vezes o paciente quer ter muito resultado. O paciente quer muito, então ele vai além do que ele aguenta. E aí, na hora de aplicar, ele tá lá todo se tremendo. Então, ele não tá aguentando. Mesmo que ele diga pra você que ele suporta, ele não tá suportando. Abaixa a fluência. Não precisa nem falar pra ele, só abaixa a fluência. E aí, você vai ver que ele vai parar de pular. E aí, você pode continuar naquilo ali. Da mesma forma, acontece quando você fala, ai, tá doendo quanto? Ai, tá doendo 12, não é nem 10, é 12. E você baixa a fluência, ele tá lá no celular, mexendo no celular, tranquilo. E como que tá doendo 12 com esse paciente sem expressar nem nada de dor? Então, você sobe, nem fala pra ele. Quando ele começar a pular, aí você para. Tá? Então, a avaliação tem que ser verbal, vai perguntar pro paciente, mas você vai avaliar clinicamente. Porque quem entende de depilação a laser é você e não o paciente. Então, você vai avaliar clinicamente e ver se tá ok aquela fluência ou não. Deixa eu ver as perguntas de vocês. Se atingir o edema, ainda corro o risco de queimadura, mesmo acoplando certo? Eduardo, se você tiver com a frequência correta, com a fluência correta, com a duração de pulso correta, e o teu paciente estiver tolerando o procedimento com a ponteira bem acopladinha, e você avaliou a pele daquele paciente, a pele está bem hidratada, está íntegra, na avaliação você viu que o paciente não está tomando nenhuma medicação que seja fotossensibilizante, a pele dele não tem nenhuma ferida, não tem nenhum cortezinho, nada, ele não vai queimar. É muito difícil queimar sob outras condições, tá? Então, é bem seguro fazer dessa forma. Olha, já aconteceu na minha ponteira, às vezes congela, mas retiro a neve sempre que congela. É isso mesmo, Neusimar, é essa a conduta que a gente faz, tá? Aí, às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas meu equipamento não resfria tanto, por isso que dói. Aí você usa gelo e compensa. Tem equipamento que vai resfriar até e tem equipamento que não vai resfriar tanto. Mas o resfriamento, ele é uma segurança para a aplicação mesmo, para gerar mais conforto e para que você tenha uma proteção da pele, para aquele calor do laser ele entrar na pele e ir lá no pelo. Se você tem uma pele super quente com uma ponteira que não resfria nada, além de sentir muita dor, ainda você corre o risco de gerar queimadura. O resfriamento da pele protege a pele. Eu não senti confiança em fazer um procedimento alguns dias atrás. O que acontece? Ela tem dermatite e faz uso de corticoide. Pedi para ela voltar com um laudo médico, fiquei com medo. Então, vou te falar uma coisa que talvez choque algumas pessoas aqui, mas muitos médicos não conhecem a depilação a laser e não sabem como ela funciona. Então, cabe a nós, profissionais, estudarmos sobre a depilação a laser e dar as condições para os pacientes ter segurança na hora do procedimento, tá? O laudo do médico não exime em nada qualquer erro que você vá cometer. Se a paciente vem para você com um laudo médico autorizando fazer a depilação a laser e você queimar essa paciente, lesionar essa paciente, algo acontecer com ela sob as tuas mãos, sinto te dizer que a responsabilidade é toda sua e não do médico. Porque o médico vai dizer, eu liberei para fazer, se você fez errado, o problema é teu. Porque ele não vai dizer que a culpa é dele porque ele liberou para fazer. Primeiro, dermatite, contraindicação de depilação a laser. Ah, mas a paciente tem dermatite aonde? Se ela tem dermatite no couro cabeludo e vai fazer a depilação a laser lá no pé, não tem problema. Desde que ela não esteja tomando medicação anti-inflamatória e corticoide.
Se ela tem a dermatite a vida inteira e não tá tratando, ou o tratamento que ela faz não usa anti-inflamatório e corticoide, você pode fazer. Mas se ela usa em uso contínuo, primeiro que não se usa muito o corticoide em uso contínuo, né? Mas se ela estiver utilizando, você não faz. Espera ela cessar o tratamento com corticoide e aí você faz, porque vai prejudicar o resultado do teu tratamento. Ou você pode queimar a tua paciente, gerar lesão, ou você pode ter efeito rebote por conta do anti-inflamatório. Por quê? Olha o raciocínio clínico. O que é que o laser faz para eliminar o folículo? Inflamação. A lesão do bulbo acontece por inflamação. Ele faz um edema perifolicular, gera inflamação da matriz germinativa, corta os vasos de nutrição, faz uma involução do folículo. Inflamação. Se eu estou tomando anti-inflamatório, qual é o sentido de eu gerar uma inflamação na paciente? É um cabo de guerra. Eu inflamo, o organismo desinflama. Eu inflamo, o medicamento desinflama. Eu inflamo, o medicamento desinflama. Eu não chego a lugar nenhum. Eu jogo o dinheiro da paciente fora, o meu tempo fora, o tempo da paciente fora, o meu prestígio fora e depois ainda quebra a cara com a paciente porque a culpa vai ser minha se eu gerar uma lesão. Então, a responsabilidade do resultado e do procedimento da depilação a laser é do profissional que realiza a depilação a laser. Qualquer documento que você tenha de liberação médica, é bom você ter, para ter lá no prontuário. Mas sinto dizer que se você cometer algum erro, gerar alguma lesão nessa paciente, o médico vai dizer, eu liberei para fazer. Se você fez errado, filha, o problema é todo seu. Resolva. Então não adianta, a conduta tua tá certa. Você ficou com medo, não quis fazer, você estava insegura. Mas aí agora você precisa se tornar segura para dizer para a paciente, não vou fazer enquanto você estiver tomando o medicamento. Até onde o eritema perifolicular é bom? Então, o eritema é diferente do edema perifolicular, tá? O eritema é aquela vermelhidão só que dá. E a vermelhidão é normal, porque gera calor. Se você vai no sol e se queima, né, do sol, você fica vermelho. Se você fica perto, sei lá, uma lareira e você fica vermelho, é eritema. Fica vermelho, é normal, gera calor, fica vermelho. O edema perifolicular, ele indica que teve a inflamação do folículo. Então, quando você teve o edema perifolicular, indica que você está com o protocolo correto e que aquele pelo morreu. E se aquele pelo morreu, você vai ter resultado. Então, até onde que é bom? Até onde tiver. Então, se você tem o edema perifolicular, é um excelente resultado. O eritema não significa muita coisa, significa que você gerou calor. Mas aonde esse calor foi, o que aconteceu com esse calor, é que vai fazer diferença. Se você tiver o edema perifolicular, aí você vai ter um resultado. Não tenho segurança em fazer pontual e fototipos altos, porque provavelmente você não consegue programar a duração de pulso corretamente. Quando você faz uma programação correta da duração de pulso, você pode fazer o pontual tranquilamente em fototipos altos. Em relação a partes íntimas, mucosa, como você indica fazer? O protocolo é o mesmo que em qualquer outra região. A gente evita a mucosa, tá? A gente faz só o que tá na pele, na verdade. Mas a região íntima ali de lábios, região anal, perianal, é como qualquer outro protocolo. Você vai avaliar a pele, vai avaliar o fototipo, vai avaliar a qualidade daquela pele, a quantidade de pelos, vai montar o protocolo e vai fazer a execução do protocolo. E se vocês me acompanham há mais tempo aqui, vocês sabem que eu só utilizo e só indico o uso do modo pontual. Vitamina para cabelo durante o tratamento, influencia mesmo nos pelos? Vitamina não. O que vai influenciar é medicamento para tratamento de calvície, para tratamento de cabelo. Vitamina não. Porque só vocês... é a mesma história do colágeno. Você toma colágeno, não, ele não vai ir para tua pele, gente. Ele vai ir para todo o teu organismo, e inclusive para tua pele. Mas você não vai tomar o colágeno para tua pele.
A vitamina, a mesma coisa. Você vai tomar a vitamina A, a vitamina B, ela não vai ir direto pro teu cabelo. Ela vai pro corpo inteiro. Então, a vitamina, a gente tem já naturalmente no nosso organismo. Se você faz uma reposição de vitaminas, você faz ali um complexo vitamínico, ok, vai funcionar normalmente o teu organismo, até porque o excesso de vitamina vai ser metabolizado e vai ser eliminado. O que vai fazer diferença, que vai atrapalhar o tratamento de depilação a laser, são os tratamentos para queda de cabelo, que tem medicamento, principalmente a biotina e o minoxidil. Aí sim, se tem minoxidil na jogada, a gente cai fora. Você não vai dizer para o paciente parar de tomar, porque não é um tratamento que é inerente a nós, mas você vai alertá-lo dizendo, o laser não vai funcionar. Para quem usa placa na região da depilação, pode fazer placa de implantes, assim, tipo placa metálica. O laser, ele adentra na pele em torno aí de meio centímetro, mais ou menos, né? Meio centímetro, 3 milímetros, por aí. Então, vai depender da avaliação que você faz. Tá? A pessoa tem placa lá na perna. Vai fazer na virilha? Pode fazer normalmente, não tem problema nenhum. Lá na perna, por exemplo, lá no fêmur, tem uma placa no fêmur. A pessoa é bem gordinha, né? Tem a placa no fêmur, mas a pessoa tem muito tecido gorduroso, tem o músculo, tem a pele, né? E depois tem o pelo. Então, eu posso fazer, não tem problema nenhum, porque o calor que vai ser gerado ali, ele não vai dissipar a ponto de chegar na placa. Eu, particularmente, não faço sobre placa metálica, sobre a placa. Então, eu avalio aonde está a placa e faço na região adjacente. Sobre a placa, sobre o processo cirúrgico ali da cicatriz, eu não faço. Mas no restante da região eu faço sem problema nenhum, com o protocolo correto. Oi, Camille! Quanto tempo não te vejo nas aulas? A Camille é minha valiosa, gente. A paciente tem pino no quadril e quer fazer virilha. Pode? Pode. Na virilha, pode. Se tem pino no quadril, pode. Você só vai ter que cuidar, talvez, na movimentação dela, né? No posicionamento na hora de aplicar. Na hora de virar a perna, assim, tem que avaliar onde tá esse pino, se ela tem a liberação para fazer essa movimentação de abertura da perna, né? Para você poder fazer na região íntima, mas pode fazer, não tem problema. Quantos dias a paciente pode pegar sol e depois da depilação? A literatura nos fala em 30 dias de liberação para sol. Mas eu não uso essa aplicação porque eu faço avaliação individual da minha paciente. Então, você vai ter que avaliar o teu paciente, como é que a pele dele reage ao sol. Aqui, a minha indicação é de 10 dias, 7 dias. Por quê? Porque eu moro no sul, numa região onde não tem praia, onde, né, a gente não tem característica de pegar sol o ano inteiro. As pessoas mal pegam sol no verão aqui, né? Então, a característica das minhas pacientes é diferente. Se você mora num lugar onde tem muito sol, onde as pessoas a característica delas é pegar sol o ano todo, o tempo todo, elas já têm a pele mais bronzeada, você vai ter que avaliar se essa pele tem uma melanina ativa no momento da depilação e usar um intervalo um pouco maior, de 10, 15, 20 dias até 30 dias antes e depois. Tem lugares no Brasil onde as pessoas pegam, locais de praia principalmente, que pegam sol quase todos os dias, que a gente tem que falar para o paciente, olha, a condição de depilação a laser é não pegar sol, então por um ano aí você não vai poder pegar sol. Então as pessoas fazem escolhas, né? Elas sabem que correm o risco. Com quantos dias a paciente pode fazer peeling depois da depilação, né? Aí vai depender do tipo de peeling que a paciente vai fazer. Aí tem que fazer uma avaliação dos ácidos também, porque tem peeling que é hidratante, tem peeling que é queratolítico, tem peeling que é clareador, tem vários tipos de peeling. Tem peeling que fica mais tempo agindo na pele, tem peeling que age sistemicamente, tem vários tipos. Então tem que avaliar qual é o tipo de peeling e como a pele vai ficar. A live fica gravada, essa aula, ela fica gravada, mas ela não fica aqui no perfil. Ela vai lá pro YouTube na semana que vem, eu aviso vocês aqui, normalmente na terça-feira ela sobe lá.
Vamos lá. Quais documentos você indica para entregar para o paciente assinar? O que eu entrego para o meu paciente? Termo de consentimento, termo livre esclarecido, né? Que ele sabe as orientações, eu dou as orientações para ele, tem por escrito também, e ele assina. E aí tem o prontuário, que a gente faz a aplicação, né, dos parâmetros que são utilizados a cada sessão. E o prontuário, o termo de livre esclarecido, o termo de consentimento. E no de consentimento já tem o termo de imagem, tá? Para você utilizar a imagem do paciente. Nunca identificando o paciente, nunca mostrando a face do paciente e sempre cobrindo as áreas que são mais íntimas, tá? Então, você até pode postar com o aval do paciente, mas mesmo assim eu não indico, tá? Eu tenho, mas vocês pouco vão ver eu postando coisa de paciente. Aqui para vocês porque é didático, mas no meu perfil da clínica pouco vocês vão ver, antes e depois. Post de resultado de paciente eu pouco posto, tá? Lá no meu curso eu tenho modelos lá que eu disponibilizo para as alunas. Eu tenho placa na mandíbula e faço no rosto normalmente, nunca senti nada diferente. Então, é porque pode fazer. A gente faz a avaliação, né? Se fosse uma placa na mandíbula, assim, uma placa de fora da mandíbula, né? Aqui fora, eu não faria na paciente. Porque eu atinjo altas doses de energia, gero altas temperaturas e eu posso gerar uma queimadura interna. Se a tua placa é na região externa da mandíbula, eu não faria em você. Se fosse na região interna, nos dentes, por exemplo, a gente pode fazer, não tem problema, porque eu vou aplicar aqui e não vai ultrapassar. Mas se for na região externa, eu não faria. Aparelhos com modo varredura você indica ou de jeito nenhum, somente pontual? Não é o aparelho, é a aplicação, tá? Tem equipamentos que tem modo pontual e modo varredura, você utiliza o modo pontual. Eu não, aliás, nem indico equipamento por aqui, né? Eu indico a programação. O que mais dá resultado? O modo pontual. O modo pontual vai te entregar resultado antes, é comprovado cientificamente, gente. No soprano ice não tem como configurar a duração de pulso. O que fazer? Larissa, você precisa, vou te contar o que você vai fazer. Todo mundo que trabalha com soprano ice, gente, vocês precisam fazer o meu curso. Lá no meu curso eu conto para vocês qual é a duração de pulso para cada fototipo. Eles têm uma tabela ali no manual que dá para você se nortear qual é a duração de pulso em cada fototipo. E aí você monta o protocolo em cima disso. Cliente com melasma na maçã do rosto e quer fazer laser no queixo e buço. Pode. Você só não pode fazer o laser em cima do melasma. Eu sou bem cautelosa, assim, com o melasma. Eu também não faço nas regiões adjacentes, né? Eu tenho uma base de segurança, uma borda de segurança. Então, se a paciente tem melasma aqui na maçã do rosto, por exemplo, né? Eu passo lápis branco sobre todo o melasma da paciente e ainda deixo uma borda aqui de resguardo para não aplicar sobre o melasma. Mas se ela quer fazer aqui no buço e aqui na região do queixo, né, não tem problema nenhum. Você só não vai fazer sobre o melasma. Por que a gente não faz sobre o melasma? Se o melasma está ativo, se ele está escuro, eu posso gerar queimadura, porque o laser vai pegar a melanina disponível ali naquele melasma. Se o melasma está controlado, e isso vocês ponham aí na avaliação de vocês, porque às vezes visualmente vocês não vão saber que a paciente tem melasma, porque é uma paciente cuidadosa, uma paciente que faz tratamento, e ela está com aquele melasma controlado, não aparece. Eu, por exemplo, tenho melasma. Eu tenho um melasma muito grande aqui na testa, tenho melasma aqui no buço e tenho aqui na maçã do rosto. Só que eu faço tratamento há muitos anos. Meu melasma é super controlado. No sol, no verão, ele aparece um pouquinho, mas ele é super controlado. E eu não pergunto para minha paciente se ela tem melasma, se ela já fez tratamento para melasma, e vou ali e faço por cima, faço em todo o rosto, em cima do melasma da minha paciente. Eu corro o risco, pela inflamação causada pelo laser, fazer um rebote no melasma, de fazer a cascata química de produção de melanina e reproduzir aquele melasma, aumentando ele e gerando mais pigmentação. Então, é muito importante a avaliação. Entendem como é importante o raciocínio clínico?
Você acha que o tamanho da ponteira do aparelho interfere na entrega de energia? Interfere, porque a maioria dos equipamentos que tem a ponteira maior entrega menos fluência. Enquanto na ponteira pequenininha eu tenho disponível lá 60 de fluência, na ponteira maior às vezes vai até 22, 23. Então interfere sim na entrega de calor, entrega de energia. Ah, mas aqui eu tenho maquiagem também, né? O meu melasma é bem controladinho há muitos anos, gente, mas eu já sofri bastante com ele. Eu tinha muita sarda e aí misturou com melasma. O meu melasma, ele apareceu por um fator genético também, minha mãe também tem melasma, mas por uso de produto inadequado, né? A casa do ferreiro, né, gente? Eu usei muito ácido, muita coisa inadequada, assim, pra idade que eu tinha. E surgiu até muito cedo o melasma, então eu comecei a tratar corretamente muito cedo também. Mas eu já sofri bastante com melasma. Aqui na testa, gente, aqui agora tá com maquiagem, né? Mas aqui tem uma borboleta bem bonita, que ele até aparece um pouquinho aqui. Mas aí, nesse caso do melasma, devemos evitar, então, fazer... Não é que a gente deve evitar, é contraindicação absoluta fazer o laser em cima do melasma. Você vai perguntar para o teu paciente, você tem melasma? Faz tratamento para melasma? O paciente vai dizer, não, nunca tive. Ok. Agora, o paciente, sim, eu tinha. E depois sumiu. O melasma ainda tá ali. O melasma não tem cura, gente. O melasma, ele tem tratamento. A gente consegue controlar o melasma. Mas a gente tem um pico de estresse, ele aparece. Pegou um sol lá no pé, ele aparece. Então, ele tem tratamento, tem controle, mas ele não tem cura. E aí, você vai evitar a área do melasma. O paciente tem melasma lá no rosto, mas quer fazer axila, quer fazer perna, faz em tudo. Ah, mas ela quer fazer no rosto. Aí, você vai fazer nas áreas onde não tem melasma. Aonde tiver o melasma, você evita. Eu não faço no meu rosto, porque eu já faço buço, né? Mas há muito tempo já não faço. Eu já fiz até na minha sobrancelha, gente. Quem tá aqui há mais tempo sabe aí da minha tour da sobrancelha, que eu estraguei a minha sobrancelha com depilação a laser. Não façam isso, é contraindicado, tá? Principalmente na região de baixo aqui, pode ter lesão ocular, tá? E eu muito, né? Na época que eu não era autoridade, gente, eu queria ter uma sobrancelha de depilação a laser, porque eu odiava fazer minha sobrancelha. E eu estraguei a minha sobrancelha, mas eu fiz tão bem feito que até hoje não nascem os pelos. E aí é toda falhada a minha sobrancelha por causa disso. Então, você vai evitar as áreas do melasma. Mas aonde não tiver melasma e nas outras regiões do corpo, pode fazer tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? A hipersensibilidade, que também é uma intercorrência da depilação a laser, a gente pode também continuar fazendo a depilação. Mas você precisa ter um acompanhamento médico. Porque aí, com o acompanhamento médico, a paciente vai poder fazer o uso de antihistamínico, assim, sabe? De antialérgico. E aí, você vai poder fazer a depilação, mas precisa ter o acompanhamento. O que é que vai causar essa hipersensibilidade? Por exemplo, o paciente veio fazer o laser com você, fez a depilação a laser. Aí, daqui 2 dias, ela vai fazer uma luz pulsada para mancha. Aí, dali uns 3 dias, ela vai fazer um laser de baixa potência para uma cicatriz. Aí, dali mais 3 dias, ela vai fazer um LED para não sei o quê. É muito foco luminoso estimulando o organismo. E isso gera uma overdose no organismo e gera uma hipersensibilidade. É como se fosse uma alergia à luz dos equipamentos. E aí, a gente vai ter problemas com todos eles, inclusive os outros que ela utilizou. Então, quando você vai fazer o laser, vai levantar como se fosse uma alergia, tá? Na região onde você vai fazer. E aí, você precisa sanar esse problema. Se a paciente tomar o antialérgico e melhorar, você já sabe que é alergia, que você sabe que é uma hipersensibilidade. Mas aí, você tem que encaminhar a paciente para o médico. O laser numa pele de fototipo 3 que é irritada. Eu posso fazer o laser, ela tem alergia a pelo, por isso é irritada. Ela tem foliculite, né? A foliculite você pode fazer, né? Tem modos de você, inclusive, reduzir o processo de foliculite depois da depilação a laser. Porque o que acontece? Você faz a depilação a laser hoje, você carboniza os pelos lá dentro do folículo. Esse pelinho dela que já tá irritado vai carbonizar.
essa sujeirinha carbonizada que fica dentro do folículo, amanhã ou depois ela vai inflamar. E aí vai gerar bolinha, vai fazer como se fosse uma foliculite. A gente chama de pseudofoliculite. Então, depois de 2 dias, 1 dia depois da depilação a laser, você tem que estimular a tua paciente, né? Instigar ela, orientar, que ela faça esfoliação e hidratação daquela região. Ou que ela passe a lâmina para tirar essa sujeira que fica ali do folículo carbonizado, do pelinho carbonizado. Que aí vai ajudar no processo de foliculite também. Mas pode fazer. Em peles com foliculite é super indicado a depilação a laser. O que eu acho da depilação a LED? Eu acho que quando bem feita funciona também, assim como o laser, assim como a luz pulsada. Eu não me prendo muito a equipamento não, gente. Vocês vão se acostumar aí comigo dessa forma, porque eu acredito muito na programação científica. O que eu vejo de problema no LED, né? Nos 2 equipamentos de LED que a gente tem aí no mercado. A programação dele é bem difícil, porque tá meio bloqueado o parâmetro. Se fosse liberado aí pra gente utilizar do jeito que a gente quisesse, seria bem mais simples. Então, tem muitas profissionais tendo dificuldade aí com resultado, com efeito rebote, com queimadura, por conta da programação. Mas, não, assim como não tem estudos científicos aí fidedignos ainda, né, de relevância científica, a gente não pode falar nada. Todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês, ele é da minha vivência clínica, né, daí dos 7 anos que eu atuo já com depilação, e de estudo científico que eu fiz para trazer esse protocolo personalizado para os meus pacientes. Eu só compartilho com vocês aquilo que eu realmente faço, aquilo que eu realmente uso, que eu já estudei, que eu já provei, que eu já comprovei, que eu já testei, validei. E aí eu trago aqui para compartilhar com vocês. O que é que a gente tem do LED hoje? Quase nada. Então não tem como a gente compartilhar alguma coisa quando a gente não tem estudo ainda, né? Eu acho que a longo prazo vai se estabelecer. Mas, por enquanto, a gente não pode confiar ainda porque não tem estudo científico. Na prática clínica, daí é diferente, né? Daí as profissionais que estão atuando com o LED vão saber te dizer melhor. O que eu tenho de feedback sobre a depilação a LED é que tem algumas dificuldades ainda sobre a depilação por conta da programação. E às vezes que eu tive contato com os equipamentos, também foi essa a percepção que eu tive. A depilação a laser, você tem resultado em pele com queratose pilar. Tem resultado, vai eliminar o pelo. Vai curar a queratose pilar? Não vai. A queratose pilar precisa de tratamento medicamentoso, gente. É diferente, porque a queratose pilar, ela tem excesso de queratina no folículo. Não tem a ver com os pelos em si, diferente da foliculite, que a foliculite inflama ali o folículo e aí, eliminando o pelo, você não vai mais ter aquela inflamação, porque o pelo não vai mais inflamar. A queratose pilar é uma outra causa. Então, não adianta a gente tratar o sintoma, tem que tratar a causa. Então, precisa de tratamento medicamentoso, tá? Então, recapitulando, né, sobre as intercorrências que a gente tem. A queimadura, o efeito rebote, a hipersensibilidade, a hiperpigmentação pós-inflamatória, que pode acontecer principalmente se as pacientes pegam sol depois da depilação, mas pode acontecer também quando o paciente faz uso de algum medicamento fotossensibilizante, algum medicamento que seja também estimulante aí de melanina. E a gente tem as lesões hipopigmentares, né, que são as acromias. As acromias, na minha opinião, são as mais difíceis de tratar. E, inclusive, o uso de corticoides para tratamento da queimadura pode gerar uma acromia. Tomem muito, muito cuidado da maneira como vocês vão conduzir o pós-depilação a laser das pacientes de vocês, para vocês terem resultados com efetividade e com segurança das pacientes. Como é que vocês vão evitar toda e qualquer intercorrência? Conhecendo o processo da depilação a laser e fazendo protocolos personalizados para os pacientes de vocês. Quando vocês começarem a fazer os protocolos individualizados para cada paciente, vocês vão dominar totalmente a depilação a laser do paciente de vocês. Vocês vão dominar o processo. Você vai fazer a depilação sabendo qual é o resultado que vai ter e não mais torcendo para dar resultado. Você sabe o resultado que vai dar, você sabe exatamente o que vai acontecer. Então, essa é a receita para vocês conseguirem ter uma depilação efetiva e sem intercorrências. Dominar o processo da depilação a laser, tá? E para quem quer dominar o processo da depilação a laser, no dia 31 de julho vai começar a imersão depilação a laser personalizada.
Ela vai até o dia 4 de agosto. São 3 aulas exclusivas, são gravadas, vocês vão poder assistir na hora que vocês quiserem. E além disso, a gente vai ter uma sequência aí de lives também como essa, com conteúdos bem profundos sobre depilação a laser, conteúdos exclusivos, tá? Então, para quem quiser participar, para quem quiser, né, adentrar nesse mundo da personalização dos parâmetros da depilação a laser, entregar mais resultados com menos sessões, menos intercorrências, o link tá na minha bio, é só se inscrever, você vai receber alerta das aulas, alerta das lives e vai poder participar, tá? Como finalizar a sessão da depilação a laser? Eu não uso pomada, tá? Eu uso gel calmante, só para refrescar a pele do paciente mesmo. E a orientação que eu dou pro meu paciente é que ele faça a hidratação da pele durante o mês, para ele vir na próxima sessão com a pele bem hidratadinha, bem bonitinha. É possível entregar um bom resultado em paciente que não trata a síndrome do ovário policístico? Depende do que você considera bom resultado, tá? Até porque o tratamento do ovário policístico é bem complexo, tá? Muitas pessoas até hoje acham que o tratamento da síndrome do ovário policístico é só tomar anticoncepcional. E vai muito além disso, né? A gente sabe que tem alimentação, tem medicação, tem muita coisa que vai além disso. Então, depende do que você considera um bom resultado. Eu tenho pacientes com síndrome do ovário policístico que tinham barba, mas barba mesmo, assim, sabe? Fechado, assim, muito pelo aqui na região do mento aqui. Grosso, que chegava, ela passava lâmina todos os dias e ficava verde, assim, de tanto pelo que tinha. E ela não trata a síndrome do ovário policístico, porque o único sintoma mesmo que ela tem é o crescimento de pelos. E a gente fez, acho que 8 sessões, e aí eu dei alta pra ela, porque realmente afinou muito os pelos, alguns não nasceram mais, e afinou muito, e aí ela passa a lâmina a cada 15, 20 dias, e pra ela isso é um bom resultado, porque antes ela passava todos os dias e ainda ficava aparente os pelos, agora ela passa a cada 20 dias e tá tudo bem, e não fica aparente os pelos ali, ela não arranca, e a cada 4, 5 meses ela vem e faz uma sessão de manutenção comigo. Então, isso pra ela é um excelente resultado. Então, vai do que você vai alinhar da expectativa do teu paciente, o que é que você e a tua paciente consideram um bom resultado. Você vai ter um bom resultado de eliminação de pelos, de efetividade, de depilação definitiva? Não vai ter. Não vai, porque você vai eliminar um pelo, o organismo vai te mandar outro, tá? Então, sempre vai ter o crescimento de pelos. Deixa eu ver, Bela Fonseca. Água, eu acho que é água termal, né? Você pode terminar com água termal, não tem problema. Pode acalmar com água termal sim, tá? Eu prefiro usar o gel calmante porque ele tem um custo menor. A água termal, uma água termal boa, né? Essas águas termais de R$10, gente, elas não são água termal, né? Vamos combinar, porque ninguém é ingênuo, né? Uma água termal boa, ela custa aí um certo valor, né? E aí, para você inserir isso no teu procedimento, você vai ter que repassar isso pro teu paciente e acaba ficando mais cara a sessão. Mas é um diferencial. Eu prefiro utilizar o gel calmante porque torna menor o custo. Mas você pode utilizar, não tem contraindicação nenhuma, tá? A aula de hoje foi sobre isso, pessoal. Já passamos aí um pouquinho do tempo. Sobre as intercorrências. Eu espero que tenha clareado um pouco a mente de vocês. Teve muita gente diferente hoje aqui na aula, né? O pessoal novo que tá chegando, fico muito feliz com isso. E eu espero que vocês continuem interagindo aqui no perfil. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente tem aula aqui no perfil. Se vocês ainda não se inscreveram para a imersão, vão lá no link da minha bio, se inscrevam. Porque de verdade, assim, fiz com muito carinho, com muito amor para vocês. É um conteúdo rico que tem na imersão, tanto nas lives quanto nas aulas gravadas. Tem presente para vocês lá durante as aulas. Então, sejam conscientes aí se vocês querem fazer diferente na depilação a laser. E vão lá e se inscrevam para participar da imersão. A imersão é gratuita, gente. É gratuita, é online. Vocês vão poder assistir da casa de vocês aí, ao horário que vocês quiserem. Um beijo para vocês. Muito obrigada para quem ficou até agora na aula. Um bom descanso e tenhamos aí um restinho de semana muito abençoado, cheio de trabalho para nós, tá bom? Um beijo, boa noite.